Fala galera, futuros técnicos do meu Brasil varonil, aqui é o professor André. Vamos para mais uma videoaula de projetos, né? Vamos dar andamento, né, ao projeto 2, né, que é o Dimmer, né, ou Dimer. Então nessa videoaula estou montando aqui um pequeno procedimento para você poder testar o seu circuito do Dimmer. Então vamos lá? Materiais necessários. O dimmer, lógico, né? Montado, finalizado, né, galera? De preferência funcionando, né? Um bocal para lâmpada ou soquete. Uma lâmpada incandescente. Serve aquela lâmpada, né, de fogão, de geladeira, né? Porque eu sei que a lâmpada incandescente, como ela não é mais comercializada, né? Então, às vezes é difícil você achar, ou às vezes, se você tiver a sorte de ter uma perdida aí na sua casa, né, vai servir para a gente testar nosso circuitinho aí, tá? Ou se não, você pode utilizar o que? Uma lâmpada, desde que ela seja o que? Dimerizável, né? Com outras lâmpadas o circuito não vai funcionar, viu, galera? E também pega lá o seu cabo banana jacaré. Vamos precisar do par lá do cabo lá para fazer os testes, tá? Então separem lá os materiais que a gente vai fazer os testes nesse circuito aí, galera. Bom, aqui é o esquema elétrico, né, pessoal? Então, lembrando que eu tenho lá o projeto do dimmer, né? E eu deixei aqui, ó, o esquema elétrico, né, de ligação. Então essa parte aqui, ó, foi feita pelo software, que nem eu tenho um programa chamado Electronic Workbench ou EWB. Então esse programa que eu tinha falado para vocês auxilia, né, a vida da gente, né? Porque imagina só se eu fosse fazer esse circuito aqui à mão livre, né? Então eu tenho o software lá, eu só vou jogando o componente, né, e depois vou puxando as ligações aqui facinho, né? Igual na eletrotécnica também tem aquele CAD-CIMO, né, que eu tinha comentado com vocês lá em desenho técnico, né, que tem também todas as simbologias de comandos elétricos e quem faz o que? Mecânica, né, metalúrgica, né, vai utilizar daquele AutoCAD, né, então olha só como é importante os softwares auxiliando, né, a vida da gente, né. Só essa parte aqui que eu fiz lá no Paint mesmo para exemplificar o que? O esquema de ligação. Então vamos lá. Então aqui ó, você tem o que? O seu circuito do dimmer, você vai soldar o que? O fio aqui, outro fio aqui. E você está vendo que a lâmpada aqui, ó, ela tá ligada o que? Em série aqui com o circuito, tá? Então esse circuito aqui, a lâmpada, o dimmer tem que estar ligados o que? Em série, tá? E aqui ó, você tem o que? O cabo banana jacaré, aqui cabo banana jacaré e aqui a gente põe o que lá na tomada, na tensão que é alternada, tá? Bom, lembrando, né, pessoal, que esse procedimento está lá em PDF lá no disponível no portal EAD de vocês, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, você tem o que? O cabo banana jacaré, né? Aqui, ó, o cabo vermelho, né? Então o lado lá onde tem o conector banana, ele vai lá na tomada, tá? Aí aqui você tá vendo, ó, você vai seguindo aqui, ó. Aqui você tem o lado do conector, né, do cabo, que é o lado do jacaré. Eu conectei ele aqui, ó, no soquete aqui no bocal, e aqui tem a lâmpada incandescente, tá? Depois, ó, o que que eu coloquei aqui, ó, no outro lado aqui do bocal aqui, ó. Tem o que? O seu circuito do dimmer, ó. Pode ser com o jumperzinho mesmo, ó, tá? Aí que como vai passar aqui, ó, a corrente vai passar pelo circuito do dimmer, depois vai sair aqui desse lado pelo jumper, ó. E aqui a gente ligou o que? O cabo banana jacaré, aqui o lado do jacaré, e o lado do lado do conector banana vai lá na tomada. Tá vendo que o circuito tá totalmente o que? Em série, tá? Então coloquei algumas coisas para vocês ficarem atentos aqui, algumas recomendações. Então vamos lá, o dimmer vai em série com a lâmpada e ligado na tomada. Então não esqueça que esse circuito é ligado em série. Depois, ó, uma observação. Ah, o professor, o circuito do dimmer é o quê? Ele é bivolt, ó. Só que depende do que? Da carga que você está utilizando. Então, se você utilizar uma lâmpada o quê? Por exemplo, 110, então você é lógico que você vai ligar no 110 volts. Ah, não, mas a minha carga lá, a lâmpada é 220, professor. Então você vai ligar seu dimmer lá no seu 220 volts, tá? Então, pessoal, tomem cuidado porque como estamos mexendo com eletricidade, tensão alternada, né?
Então tem que tomar todo cuidado aí para você não tomar um choque, viu, galera? Aqui já tem o que? Uma outra figura, né? Já na parte de realização dos testes, tá? Ó, tá vendo que aqui, ó, tá ligado de novo, ó, ligado na tomada. Passa aqui, ó, pelo cabo banana jacaré de cor vermelha. Passa aqui pela lâmpada. Da lâmpada passa aqui, ó, continua aqui pro seu dimmer e do dimmer aqui ele fecha aqui o circuito em série, ó, e retorna lá no seu cabo banana jacaré preto, ó, e aqui vai na tomada, tá? Essa foto aqui foi tirada lá no laboratório de eletrônica, tá? A gente tava testando esse circuito aqui desse aluno aqui da eletrotécnica, tá? Então, alguns cuidados, que nem na hora de você for fazer teste, né? Procura não tocar nas trilhas e ilhas, porque como esse circuito está energizado aqui na tomada, se você encostar sua mão lá na trilha e na ilha, você vai tomar choque. Outra coisa também, ó, tá vendo aqui, ó? Procure pegar somente aqui no cursor do potenciômetro, porque o cursor do potenciômetro ele é totalmente isolado. Agora, se você encostar lá no triac, pessoal, você também vai tomar choque, porque o componente eletrônico está o que? Energizado, tá? Então, pessoal, tomem todo cuidado na hora de fazer a ligação. Não é só aqui nessa parte aqui que você tem que tomar cuidado. Também, pessoal, se você for segurar o que é a placa, né, segure de tal modo que ela não escape da sua mão e que também, quando você for ligar ela o que, numa bancada, numa mesa, vê se não tem nada, pedaço de terminal embaixo, alguma coisa que dê contato, porque isso aqui é a trilha. Ela pode entrar o que em curto, dependendo. Vai que tem um pedaço de terminal, tem um componente que está lá embaixo, você não viu, então tem que tomar cuidado para a placa não entrar em curto, tá? Certo? Tá. Esse circuito aqui é bacana, ó. Na eletrônica eu uso bastante isso aqui para consertar fonte, no caso, né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma fonte, né? E quero consertar, né? Aí quero saber se ela tá boa. A gente sempre liga uma lâmpada em série. Por quê? Se a fonte, no caso, tiver o quê? Em curto, o que que vai acontecer aqui? A lâmpada vai ficar acesa porque se o meu equipamento ou fonte tiver o quê? Em curto, a eletricidade vai passar direto e vai fechar o circuito, tá? Então isso aqui é um esquema que a gente utiliza na eletrônica para testar a placa, né? Então tudo que você tiver na eletrônica, quer testar um circuito, você não sabe se seu circuito está em curto, liga ele e insere com uma lâmpada, porque se ele tiver em curto, a lâmpada vai ficar acesa. Se a lâmpada ficar apagada, é porque o seu circuito não está em curto, tá? Então, ó, esse circuito aqui do dimmer, se você ligar ele certinho, não vai ter perigo. Por quê, ó? Como ele está o que ligado em série, o que, que pode acontecer com esse circuito aqui? Porque às vezes ele pode funcionar e também, que nem eu falei para vocês, quando você monta um projeto, né, nem tudo são flores, né? Nem tudo é mil maravilhas, né? Por quê? Porque também pode dar defeito o seu circuito, né? Então vamos lá. Se sua lâmpada, quando você ligar lá o circuito, sua lâmpada ficar o quê? Totalmente acesa, você não conseguir o quê? Dimerizar aqui através do potenciômetro, isso significa o quê? Que seu circuito aqui, seu dimmer está o quê? Em curto. Por quê? Ah, professor, mas por que está em curto? Porque o curto é o que? É um caminho sem resistência. Então, ó, a lâmpada fica acesa direta, né? Ela passa a corrente elétrica por aqui, a lâmpada vai ficar acesa, e como o seu dimmer está em curto, o que, que ele vai fazer? Ele vai passar direto, só vai fechar o circuito. Olha só que bacana, né? Não corre risco de seu circuito explodir nada, tá? Ou também pode acontecer o outro extremo, né? Como? Ah, professor, a lâmpada não está nem dando sinal de vida. Aí isso significa que tem algum componente em aberto, pode ter uma solda fria, alguma coisa que está impedindo que a passagem da corrente dela se fechar o circuito aqui, tá? Como que eu vou saber que ele está funcionando? Que nem eu falei para vocês. Como isso aqui é um dimmer, né? A partir do momento que você rotaciona, gira aqui o seu cursor do potenciômetro, o que que acontece? A corrente elétrica, né, a intensidade da lâmpada, ela vai ficar o quê? Começar bem fraquinho e se você chegar lá abrir o potenciômetro no máximo, ela vai ficar o que? Forte. E olha só que bacana, que nem eu falei para vocês. Com esse circuito do dimmer, ele aumenta totalmente o que é a vida útil da sua lâmpada. Porque o que é o perigoso, né, que eu tinha comentado na aula passada, né, é que quando você liga a lâmpada através do interruptor, a corrente vai numa tacada só. Com o dimmer você vai o que? Dosando essa quantidade de corrente elétrica, tá? Então você por outro lado, também o que? Ó, aumenta a vida útil do que da caso aqui nosso da lâmpada, tá? Então esse circuito é bastante interessante. Outra coisa também, pessoal, esse circuito aqui do dimmer, né? Que
ele não dá interferência, tá? Porque vocês estão vendo que no circuito ele tem bastante capacitores, e a função do capacitor é fazer o quê? Ou armazenar energia ou filtrar o sinal, tá? Então, com esses capacitores, eles não dá interferência na sua rede elétrica, tá? Bom, aqui, pessoal, tirei uma foto lá do dimmer, né, que nem na casa dos meus pais, né? Ele tem, acho que é o único cômodo lá que tem ainda uma lâmpada incandescente, né? Os outros quartos já tá tudo com lâmpada fluorescente, LED, né, para economizar energia, né? Então, nesse cômodo que ainda tem o que é essa lâmpada incandescente, o que que eu fiz? Eu instalei lá o dimmer lá no quarto dos meus pais lá, ó. Então, o que que acontece lá na casa dos meus pais, né? Eu tinha o espelho lá original, arranquei o espelho fora, comprei esse aqui, ó, que é de madeira. E não é porque eu quis comprar de madeira, não, pessoal, é porque quando eu fui lá no depósito lá, esse de madeira, ele já tinha o que? O furo, então não precisei nem fazer o furo para passar lá o potenciômetro, né? Então, se você quiser utilizar ele como um interruptor, lembra que eu falei para vocês, você tem que montar lá o circuito de tal modo que quando você tira esse espelho, o circuito consiga se acomodar aqui dentro da caixinha aqui que vai embutida aqui na parede, né? Se você fizer muito grande, a caixinha, o seu circuito não vai caber aqui dentro, tá? Aí depois, como é que eu fixei a placa? Lembra que eu falei para vocês que o potenciômetro ele tem uma porca, então esse espelho já veio com furo no padrão certo. Rosquei com o potenciômetro, ele ficou certinho. E para não ficar somente aquele cursor, aí o que, que eu fiz? Que nem eu coloquei lá na lista de materiais de vocês. Knob, o que, que é o knob? Essa capinha aqui é um botãozinho para não ficar aquele cursor lá aparecendo. Então, ó, isso aqui, ó, esse botão aqui é um knob. Então, ó, ele vai encaixado lá no cursor do potenciômetro. Aí você vai girando aqui e vai regulando a intensidade da luz, tá? Então, isso aqui, ó, é se você quiser utilizar ele como interruptor. Então, você tem que seguir algumas regras, né? Fazer primeiramente o circuito do tamanho que entre aqui, ó, se acomode aqui dentro, aqui, ó, atrás do espelho, tá? Depois você vai ter que comprar um espelho, tá? Pode ser aquele espelho já inteiriço também, aí você vai lá e faz a furação com uma broca, tá? E outra coisa que é legal, pessoal, que quando você vai instalar o que? O dimmer, aqui não tem perigo. Por quê? A partir do momento que você tira o interruptor, vai sobrar os dois fios. Aqui você não precisa se preocupar, mas tá em série, tá em paralelo. Não, aqui já tá no esquema, porque o interruptor, ele normalmente interrompe o que é a fase, né? Então, vai sobrar o que? Os dois fios, né? E você só o que? Emenda, né? Engata lá os fios do dimmer aqui no fio da sua instalação elétrica. Então, aqui não tem tanto perigo, tá? Depois só não esqueça de fazer o que? Isolar, né? Com fita isolante, né? Fazer a emenda certinho, tá bom? Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado na hora de testar o circuito de vocês, tá? Lembrando que o dimmer não serve somente para a lâmpada, né? Tem que ser dimmerizável também, tá, pessoal? Você pode, o pessoal da eletrônica montou uma estação de solda, que nem o dimmer ficava controlando a temperatura. Você pode pegar um ventilador, mas o ventilador já tem a velocidades lá, então, mas você pode o que? Deixar um ajuste fino, né? Então ele fica mais sensível, né? Então você pode utilizar esse dimmer aqui. Lembrando, né, turma, que todo esse material, esse procedimento que eu montei para vocês, tá totalmente em PDF e tá lá disponível no EAD lá na plataforma de vocês, tá? Lembrando que esse dimmer aqui, ó, ele é bivolt, mas depende muito da carga que você está utilizando. E vamos supor que nem aqui, que nem com esse componente aqui, o TRIAC, ele liga o que? Cargas até 200 watts, tá? Que nem a lâmpada, acho que essa aqui do laboratório lá dele é 60 watts, então vai tranquilamente. Ah, professor, quero ligar uma coisa de acima de 250 watts. Aí que queria fazer? Teria que trocar esse TRIAC aqui e colocar um de potência maior. E aí também, como estamos ligando com mais potência, né, o ideal também poderia colocar uma pasta térmica ou um dissipadorzinho aqui atrás, tá bom? Bom, pessoal, tomem cuidado na hora de testar esse circuito. Se tiver inseguro, me avisa primeiro pelo fórum, pelo chat, pelo e-mail, pela live, tá? Então, se tiver inseguro, pessoal, não ligue o circuito, tá bom, pessoal? Então, vou finalizando por aqui, tá? Por hoje é só, galera. Espero que não tenha dúvidas, né? E até a próxima aula, beleza? Então, falou, classe!